Agora a narrativa continua sobre a vida de Jó. Jó então já havia perdido aqui os seus bois, já havia perdido suas jumentas, já havia perdido aqui as suas ovelhas. E também os servos que cuidavam daquelas ovelhas morreram também no fogo, só sobrou um. Mas agora Jó, ele perde quem? Os seus camelos. A Bíblia diz que Jó perdeu os seus camelos. Mas ele não perdeu a sua comunhão com Deus. Você pode perder qualquer coisa menos isso. A sua comunhão com Deus. Jó não perdeu a sua comunhão com Deus, mesmo perdendo os seus camelos. Olha só, Jó capítulo 1, verso 17, está aí no seu estudo, está aqui também no Data Show. O que diz? Estando ainda este falando, quando o servo estava ainda falando da perda das ovelhas, o que aconteceu? Veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas, foram 3 tropas, irmãos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a boa nova. Mais uma vez, somente um servo escapa. Todos os servos de Jó que cuidavam dos camelos, eles acabaram morrendo. O camelo era o animal mais apropriado naquela época para o transporte de cargas, principalmente ali na região do Oriente, na região do deserto. Para você ter uma ideia, queridos, o camelo, ele pode passar tranquilamente, 8 dias sem tomar um gole de água. Porque o camelo, ele tem um reservatório interno no corpo dele que armazena água. Ele toma bastante água, como se fosse um carro que encheu o tanque, e aí ele roda, até também quando ele vai lá, abastece de novo, toma bastante água. Então, o camelo, ele tem essa característica. Ele leva bastante carga. Então, por isso, ele era um animal muito utilizado e muito valioso naquela época. E os caldeus eram um povo, aqui um exército, bem treinado de guerra, se dividiu em 3 tropas, e foram lá e mataram. Irmãos, qual é a necessidade aqui de matar os servos? Eles levaram todos os camelos de Jó, mas ainda mataram os servos à espada. Mais uma vez, é uma perda muito grande. Essa perda aqui material enorme. Fechando essas perdas materiais, quando ele perde aí os seus camelos. Então, até agora, Jó já perdeu bois, jumentas, ovelhas, camelos. Mas Jó não perdeu a sua comunhão com Deus. Jó não perdeu a sua comunhão com Deus. Nunca perca a sua comunhão com Deus. O Senhor te chama para estar mais perto dEle. O Senhor te chama para estar não fixado nas coisas materiais. As coisas materiais são boas e são bênçãos, mas nelas não podem estar o seu coração. Sabe por que Jó perdeu essas coisas? E ele continuou adorando a Deus. E ele continuou mantendo a sua comunhão com Deus. Porque o coração de Jó não estava nessas coisas. Se o seu coração estiver nesta terra, diz a Bíblia, o versículo bíblico, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Nós somos os mais miseráveis dos homens, se a nossa esperança estiver apenas nessa terra. Os bens materiais, uns têm mais, outros têm menos, mas tudo passa, irmãos. Um carro enferruja, quebra, precisa de manutenção. O ladrão, que Deus livre, pode roubar. Uma bicicleta fura o pneu. Um carro de mão se acaba, é rápido numa construção. E se você estiver apenas olhando para os bens materiais, você vai deixar de buscar a Deus. Porque talvez você não tenha o que quer. Ou porque talvez você perdeu algum bem importante na tua casa, na tua vida. Você pode ter até perdido. Mas se lembre que você não pode perder o quê? Sua comunhão com Deus. Porque com a comunhão com Deus, Ele vai te restituir todas as coisas na tua vida. Quantos querem aumentar sua comunhão com Deus? Diga glória a Deus. Então se aproxime mais dEle. Busque mais a Ele. Se você já está tirando tempo para fazer isso com Deus, para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, para escutar um louvor,
faça mais ainda. Nós somos, irmãos, aquilo que nós estamos convivendo. Aquilo que você não alimenta, você acaba deixando. Aquilo que você não cultiva, você acaba deixando. Se você não cultivar a sua vida com Deus, se você não se alimentar do Senhor e da sua palavra, você vai cada vez se distanciando mais dele. Por isso que algumas pessoas dizem assim: mas fulano, beltrano, cicrano entraram na faculdade, se desviaram porque não estavam preparados na Bíblia. Estavam sim. Só que eles deixaram aquele estudo cotidiano que faziam para estudar outras coisas. Quando você deixa de se alimentar de uma coisa para você se alimentar de outra, você vai ser aquilo que você se alimenta. E infelizmente são ensinadas muitas ideologias erradas. E essas ideologias erradas entram no coração das pessoas, mas só entram porque elas deixaram. Só entram porque elas deixaram de buscar Deus para buscar isso. E aí hoje defendem essas ideias, ao invés de defender a ideia da Bíblia. Alguns dizem assim: nunca foi crente na vida. Foi. E foi até fiel e foi sincero. Mas é como aquela palavra diz: infelizmente vieram os espinhos. E aí sufocaram a palavra que estava no coração daquela pessoa. Sufocaram aquela semente. E ela deixou de buscar a Deus para buscar outras coisas. Você pode ver, queridos, nós sempre falamos daquilo que nós estamos envolvidos. Você pode sempre me ver, eu trabalho na área da justiça. Eu sempre falo corra de justiça, os irmãos sempre trazem aqui. Agora mesmo procurou ali um casal que eu não pude atender eles, porque já estava subindo aqui para pregar sobre a questão da justiça, mas vou falar com eles no final. Tirar uma dúvida sobre um processo, não me ligam, me mandam mensagem, porque é isso que a gente vive, é isso que a gente coloca. Outras pessoas vivem num ambiente de esporte, não é o meu caso. E aí a pessoa fala sobre esporte, fala sobre alimentação, fala sobre outras coisas, porque é aquilo que a pessoa vive. Então, se a pessoa vive num ambiente e ela não se alimenta de Deus, ela vai ser o reflexo daquele ambiente. Vários filósofos já disseram: me dei uma pessoa e eu faço dela o que eu quiser, porque eu coloco ela naquele contexto e dirijo a vida dela. Só tem um detalhe: se for uma pessoa que não estiver buscando a Deus, que não estiver mais próximo de Deus. Porque a pessoa que está mais próximo de Deus, irmãos, ela pode estar onde ela estiver, na faculdade, no trabalho, pode estar até evangelizando lá no prostíbulo, mas ela vai estar com Jesus, porque ela sabe o quanto que Jesus é importante para ela, e que Jesus é mais valioso do que qualquer outra coisa desta vida, e aí ela não vai abrir mão. Mas quando ela deixa de buscar Deus, quando ela perde a sua comunhão com Deus, aí ela passa aí por essas filosofias, infelizmente. Então, se você não quer ir nesse caminho dessas filosofias e dessas ideias, busque a Deus. E ore por aqueles que se afastaram. Ore por aqueles que seguiram por esse caminho, porque eles estão achando que esse que é o caminho correto. Porque agora eles estão envolvidos nessa ideia e deixaram de buscar a ideia de Deus. Então, isso para eles é verdade. Quando a pessoa toma algo como verdade, ainda que a verdade em pessoa bata na porta dela, ela não vai ouvir. Ela não vai ouvir. Certa vez, um casal tinha um filho. E esse filho então sumiu, desapareceu. E depois de um tempo encontraram um cadáver, uma criança morta, já queimada. E tinha todas as características do filho deste casal. Eles ficaram muito tristes, choraram muito. Mas se conformaram no seu coração e passaram a conviver, aprender a conviver com aquela dor. E conviveram assim durante um bom tempo. Durante 5 anos. E ao longo desses 5 anos, eles acreditavam fielmente que a verdade é que o filho estava morto.
Ao final daqueles 5 anos, o filho não havia morrido, na verdade. Ele tinha se perdido, tinha sido encontrado, tinha perdido a memória, estava com uma outra família, e agora ele conseguiu lembrar do caminho de casa, e trouxeram aquele filho. E o próprio filho chegou, ele tinha então 5 anos, agora já estava com 10, e bateu na porta e disse: pai, mãe, sou eu. E ele disse: vai embora, nosso filho já morreu há 5 anos atrás. Pai, mãe, sou eu. Vai embora, que nosso filho já morreu há 5 anos atrás. Então a verdade era, o filho estava vivo, mas para aquele casal o filho havia morrido. Então aquilo que era mentira, eles tomaram como verdade e deixaram de aceitar a verdade que era absoluta. Assim é a palavra de Deus. Se você toma a palavra de Deus como verdade absoluta, ela está no teu coração e nada tira. E você não negocia princípios. Agora, se a verdade que está no teu coração não é a palavra de Deus, ainda que a palavra de Deus chegue falando, se diz: vai embora, que não é a palavra. É isso que eu creio. Jó estava cheio da palavra de Deus. Jó estava cheio da comunhão de Deus. Por isso, independente de todas aquelas coisas que ele havia perdido e que era verdade, ele tinha uma verdade absoluta maior, que era Deus que estava no seu coração. Aleluia. Que nós possamos ter essa convicção, que independente de qualquer bem material que venhamos a perder, não podemos perder a nossa comunhão com Deus.